Senhores e senhoras vereadores, vamos dar início aos trabalhos da 5ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Solicito ao secretário da mesa que faça a chamada para verificação de presença e quórum. Vereador Edson Paulo Klemba. Presente. Vereador Pedro Yantas. Presente. Vereador Renato Rentiuk. Presente. Vereador Amaury Domingues. Presente. Vereador Jair Boni. Presente. Vereadora Jane Luiza Scali Solda. Presente. Vereador Leonardo Kostiuk. Presente. E vereador Sérgio Mazur, presente. Havendo o número legal, com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino de Rio Azul. Leitura do Salmo 24. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura é a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Palavra do Senhor. Submeto à discussão a ata da sessão ordinária anterior. Senhor presidente, eu solicito uma cópia. Também quero uma cópia, senhor presidente. Da mesma forma. Eu também quero uma cópia. Serão atendidos os pedidos dos vereadores. A ata continua em discussão. A ata foi então aprovada por unanimidade. Expediente. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a leitura de parte do expediente. Ofício número 2/2015, Ouvidoria Geral Municipal. Prezado Senhor, em resposta ao seu ofício número 2/2014, encaminhado cópia da resposta da Secretaria Municipal de Saúde, referente à denúncia ocorrida na Câmara Municipal de Vereadores de Rio Azul, envolvendo os servidores públicos efetivos Alexandre Burco Júnior e Aline dos Santos Macedo Burco. Esclareço ainda que a decisão do Executivo Municipal foi para o remanejamento desses profissionais, como segue cópia em anexo. Esclareço ainda que esta ouvidoria considerou a situação arquivada em 30 de dezembro de 2014 e que não prestou esclarecimentos a esta Câmara Municipal de Vereadores sobre o trâmite da denúncia, porque no ofício 370/2014, expedido por esta Casa de Leis, não havia tal solicitação. Atenciosamente, Cleide Ferreira da Silva, Ouvidoria Geral Municipal. Ofício número 10/2015. Senhor Presidente, em atenção aos ofícios recebidos por este Executivo, informamos. Ofício da Câmara Municipal de Rio Azul, número 2/2015, de 4/2/2015, informamos que estamos analisando a possibilidade da instituição do PROCON Municipal. Ofício número 3/2015, de 4/2/2015, informamos que também consideramos que a construção de redutores de velocidade e travessias elevadas seja de grande importância para a segurança do trânsito urbano. Desse modo, estamos providenciando a mesma. Ofício número 2/2015, de 4/2/2015. Esclarecemos que esta gestão assumiu um compromisso com a educação de qualidade e com a formação integral de nossos estudantes. Para que isso se efetive, torna-se necessário aprender que o processo educativo não ocorre apenas na sala de aula, mas sim em todo o contexto em que envolve a educação, inclusive no transporte escolar. Assim, entendemos que os processos educativos em todos os âmbitos sejam coordenados por profissionais da educação,
visto a experiência que possui no contato diário com as situações de aprendizagem e também pela formação profissional. Ofício número 5/2015, de 4/2/2015. Informamos que também nos preocupamos com a situação do lixo nas comunidades rurais e estamos estudando soluções e providências nesse sentido. Ofício número 6/2015, de 4/2/2015. Número 7/2015, de 4/2/2015. Informamos que as cópias dos contratos de todos os processos licitatórios estão à disposição na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul. Ofício número 8/2015, de 4/2/2015. Informamos que está sendo providenciado atenciosamente Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Ilustríssimo Senhor, Silvio do presente para encaminhar cópia do ofício 84/2015, datado de 15/1/2015, firmado pelo secretário de Saúde, o senhor Michele Caputo Neto, e endereçado ao deputado estadual, o senhor Artagão de Matos Leão Júnior, cujo teor refere-se a 2 termos de convênio entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital São Francisco de Assis, neste município, para a ciência e apreciação desta nova Casa de Leis. Nada mais havendo para o momento, externo votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. A Sua Excelência, o senhor Leandro Jazinski, Presidente da Câmara Municipal de Rio Azul. Assunto: solicitação de providência na localidade de Porto Soares, referente à estrada rural fechada pelo senhor João Valdir Ferraz. Senhor Presidente, através do presente documento, em resposta ao ofício número 420, o qual solicitava providências para garantir o tráfego na estrada fechada pelo senhor João Valdir Ferraz, informamos o quanto segue. Notificamos o referido senhor a desobstruir a referida estrada. No entanto, em resposta, o mesmo argumentou o que consta no documento anexo, sendo em síntese que a estrada que foi fechada não é a estrada principal, o que não acarretaria risco aos moradores, bem como que o pequeno trecho que foi fechado é de sua propriedade e que o mesmo precisa utilizá-lo para a subsistência de sua família. Diante do exposto, aguardamos uma análise dos vereadores quanto à situação e um posicionamento de Vossas Excelências para que possamos tomar as providências cabíveis. Colocamos-nos desde já à disposição para eventuais esclarecimentos. Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Ofício número 11/2015. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Sirvam-nos do presente documento para encaminhar em anexo o projeto de lei que promove a adequação da implantação do piso salarial profissional para os empregos públicos que exercem a função de agentes públicos de saúde, agente de endemias e agente da dengue. Tais alterações têm fundamento no que prescreve a Lei Federal nº 12.994, de 17 de junho de 2014, a qual institui o piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemias no valor de R$ 1.014. A título de esclarecimento, informamos que, embora a Lei Federal tenha sido publicada em 17 de junho de 2014, em razão de outras normativas, especificamente a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, para a implantação de tal alteração, o município teve que atender à exigência de prévia dotação orçamentária e de previsão na Lei Orçamentária Anual. Além disso,
tivemos que aguardar o posicionamento do governo federal, visto que no artigo 9º da Lei Federal nº 12.994 foi prevista a assistência financeira complementar aos seus estados, aos Distrito Federal e aos municípios, para o cumprimento do piso. No mês de fevereiro, conforme o documento anexos, passamos a receber um incentivo financeiro maior para tal assistência, o que nos possibilitou o envio dos projetos que agora seguem para apreciação desta Casa. Nestes termos, solicitamos a apreciação do projeto de lei por essa Casa, requerendo que o mesmo seja bem acolhido por esses nobres vereadores, em especial pelo elevado interesse público presente. Atenciosamente, Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Projeto de lei. Súmula. Altera o capítulo 8 e o anexo 1º da Lei nº 493/2009, de 1º de julho de 2009 e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 8º da Lei nº 493/2009, de 1º de julho de 2009, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 8º. Fica acrescido aos salários dos empregos de que trata o regime desta lei e adicional de insalubridade aos empregos públicos que prestarem serviços em ambientes insalubres, nos percentuais previstos no laudo técnico das condições de trabalho, que será atualizado de 5 em 5 anos pela Prefeitura Municipal. Parágrafo único. O adicional será pago a funções que o acusar como insalubridades em percentual do salário mínimo nacional. Artigo 2º. Fica alterada a redação do artigo 1º da Lei nº 493/2009, de 1º de julho de 2009, conforme segue. Os efeitos financeiros das alterações salários estabelecidos pelos artigos acima, referente aos empregos de agente comunitário de saúde, agente da dengue e agente de endemias, retroagirão a 1º de janeiro de 2015. Único. O pagamento dos valores retroativos dos efetivos financeiros se dará no prazo de até 30 dias da publicação desta lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento em vigor. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 4 de março de 2015. Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Ofício número 13/2015. Encaminhamento de projeto de lei. Servimos-nos do presente documento para encaminhar em anexo projeto de lei que altera a Lei nº 562/2010, de 7 de dezembro de 2010, o Plano Diretor Municipal. A justificativa para tal alteração reside no requerimento formulado pelo senhor João Satiuk Filho, o qual fundamenta que é legítimo proprietário de um imóvel urbano com área registrada de 800 metros quadrados e tem a intenção de dividir ou desmembrar o referido imóvel em 3 partes. A melhor opção ao referido proprietário é a prevista no artigo 34 do Plano Diretor Municipal, que trata das residências em série, transversais ao alinhamento predial. Conforme mapas e memoriais juntados com a presente exigência atualmente contida no artigo 34, torna inviável não somente o requerimento do interessado, como de demais casos que desejem otimizar a utilização de suas propriedades. Com a alteração proposta, viabiliza-se que mais interessados utilizem da prerrogativa, salientando que o interesse público na alteração é viabilizar um melhor aproveitamento do solo urbano, sendo que a exigência atualmente vigente
é desarrazoada para um município do tamanho de Rio Azul. Nos termos, solicitamos a apreciação do projeto de lei por esta Casa, requerendo que o mesmo seja bem acolhido por esses nobres vereadores, em especial pelo elevado interesse público presente. Atenciosamente, Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Súmula. Altera o artigo 34, primeiro inciso 3 e inciso 2º, inciso 6º da Lei número 561/2010, de 7 de dezembro de 2010, Plano Diretor Municipal. Ficam alterados o artigo 34, capítulo 1º, inciso 3 e capítulo 2º, inciso 6º da Lei número 561/2010, de 7 de dezembro de 2010, Plano Diretor Municipal, que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 34. Consideram-se residências em série transversais ao alinhamento predial aquelas cuja implantação no lote exija a abertura de corredor de acesso, não podendo ser superior a 10 o número de residências no mesmo alinhamento. As residências em série transversais ao alinhamento predial deverão obedecer às seguintes condições. 3. O acesso será feito através do corredor com as seguintes larguras mínimas: 4 metros de pista de rolamento, quando as residências estiverem dispostas em um só lado do decorrer de acesso. 6 metros de pista de rolamento, quando as residências estiverem dispostas de ambos os lados do decorrer de acesso. Os terrenos ocupados por residências em séries transversais ao alinhamento predial deverão possuir a seguinte infraestrutura mínima, comum e exclusiva do empreendimento, com projetos aprovados pelos órgãos competentes. Corredores de acesso de pedestres para a situação em que forem construídas mais de 5 residências no mesmo alinhamento, com um revestimento mínimo de 1,20 m de largura em cimento, lajota, pedra ou similar. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em Rio Azul, 9 de março de 2015. Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Centro Municipal de Saúde Francisco Grecinski, Secretaria de Saúde, ofício número 48/2015. Excelentíssimo Senhor, convidamos Vossa Excelência e demais vereadores para a inauguração das unidades de saúde na localidade de Marumbi dos Ribeiros, no dia 12 de março, às 9 horas, e da unidade de saúde do Porto Soares, no dia 12 de março, às 14 horas. Na certeza de poder contar com sua atenção, aproveitamos o ensejo para apresentar nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria da Conceição Burgo, Secretária Municipal de Saúde. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Rio Azul, Paraná. O Grupo Ágape vem, através deste, convidar o senhor presidente da Câmara, Leandro Jazinski, e aos demais vereadores e suas respectivas famílias para participar do 6º Congresso do Grupo Ágape, que se realizará nos dias 14 e 15 de março de 2015, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, situada na rua Zacarias Burco, número 67, Centro. Tema: porque o tempo está próximo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Programação: sábado, dia 14 de março, às 14 horas, abertura. Participação do Grupo Adoração Cascavel. Preletor: Pastor Lorinaldo Miranda, Curitiba.
Apresentação do grupo de coreografia Unidas para Adorar de Rio Azul. Domingo, dia 15 de março, às 9 horas da manhã, missionário, e às 18 horas, culto. Participação do grupo Adoração de Cascavel. Preletor pastoral Lorinaldo Miranda, Curitiba. Apresentação do grupo de coreografia Unidas para Adorar. Desde já o grupo Ágape agradece sua presença. Primeiro dirigente, Miriam Golemba. Pastor responsável, Francisco das Chagas Medeiros. Centro Municipal de Saúde, Francisco Cristina. Secretaria Municipal de Saúde. Ouvidoria Municipal do SUS. Excelentíssimo Senhor, conforme solicitado ofício da Câmara Municipal de Rio Azul, número 17/2015, encaminhamos em anexo cópia da manifestação número 38/2014, registrada na Ouvidoria Municipal do SUS no dia 16 de outubro de 2014, através do ofício contendo denúncia do usuário Silvestre Luir Tisque, encaminhado pela Câmara Municipal de Rio Azul. Sendo que temos para o momento, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Juliane Rodrigues de Souza Selchuk, ouvidora municipal do SUS. Senhor Presidente, senhores vereadores, no ano de 2010, quando eu era o secretário municipal de saúde, fui denunciado por um cidadão, hoje secretário municipal, e outras pessoas que me acusavam de pedir R$ 2.500 às pessoas para que fossem atendidos em Curitiba pelo Sistema Único de Saúde, SUS. Conforme documentos arquivados nesta Câmara Municipal, uma comissão encarregou-se de fazer a investigação. Fui submetido a interrogatórios e colocado sob suspeita de ter cometido crime. Obrigado a carregar sobre meus ombros o pesado fardo da acusação, quando, na verdade, apenas agi para ajudar aquele que passava por sério problema de saúde. A inverdade que afirmavam sobre meu nome me causou prejuízos irreparáveis, tanto pessoal quanto profissional. Sofri junto à minha família, fui alvo de desconfiança no ambiente de trabalho, minha reputação, construída durante anos, estava ameaçada. E não somente eu, mas também minha esposa e filhos passaram a ser alvo de chacotas diante daquilo que pessoas da sociedade falavam sobre mim. A denúncia chegou aos vereadores assinada por pessoas que jamais se preocuparam em saber a verdade. Foram levadas unicamente por motivações políticas, tanto que hoje algumas ocupam cargos na administração municipal. Foram 5 anos de investigação, com diversas vezes depondo diante da Polícia Federal e do Ministério Público. Foi uma fase bastante difícil, cujos danos à minha índole, diante de meus amigos, colegas de trabalho e familiares, motivaram um sofrimento em igual que somente que passou por ele saber dizer o quanto é dolorido. Meu intuito a trazer este documento aos senhores é para que a verdade hoje, depois de longos 5 anos, seja pública, que vossas senhorias e o povo de Rio Azul saibam que, apesar de tudo o que passei, por causa de uma acusação mesquinha e interesseira, hoje estou contente porque a justiça reconheceu minha inocência. Em decisão proferida no dia 2 de outubro de 2014, o Poder Judiciário se manifestou pelo arquivamento do processo afirmado, que, com efeito, resta patente a insuficiência probatória delineada na espécie, razão pela qual Mister se faz
Aprovação de decreto absolutório, na forma do artigo 386, 7º do Código de Processo Penal, eis que as provas não demonstraram, como dito, a autoria delitiva. Se tudo o que disseram a meu respeito fosse verdade, teria sido condenado. Isso me traria, inclusive, a perda do cargo público que orgulhosamente ocupo, porque o prefeito seria obrigado a me demitir. Felizmente, a justiça prevaleceu. Apesar de todo o sofrimento, posso seguir cabeça erguida, de consciência tranquila. Mas que tipo de justiça acontecerá aos que me acusaram? Serão demitidos do seu cargo comissionado ou serão cobrados por terem falsamente acusado e testemunhado contra a pessoa de um inocente? Concluo lembrando as verdades que em Deus encontramos. O que realmente importa é a justiça do Senhor. Vem em que somente a Ele cabe julgar os corações. Respeitosamente, Quirino Alfredo Bucco, ex-secretário municipal de saúde. Ministério da Educação, 12 comunicados de repasse de recursos, total R$ 98.411,36. Que informe sobre as condições de uma retroescavadeira do município que se encontra no concerto em Curitiba, principalmente quanto às expectativas de que volte a executar serviços à população. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Jair Boni. Requerimento número 31 de 2015. A mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que seja envidado esforço para garantir junto ao órgão competente a execução de um projeto de abertura de poço artesiano e construção de rede de distribuição de água na localidade de Vale da Cachoeira. O requerido encontra razão no fato de que a comunidade ainda não possui a rede de água instalada e onde até mesmo o mini posto de saúde é abastecido com água de uma fonte próxima ao rio Cachoeira, a qual em dias de chuva se torna impotável. Se considerarmos essa situação e o fato de que na referida localidade está sendo construída uma nova escola que abrigará grande número de alunos provenientes de diversas comunidades vizinhas, a construção da rede de água é indispensável para garantir o abastecimento com água de qualidade. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Pedro Yantas. Requerimento número 32, 2015, a mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal solicitando que encaminhe para fins de conhecimento cópia de todas as notas de empenho da Secretaria Municipal de Cultura, referentes ao período de setembro a dezembro de 2014. Faz-se necessário para melhor compreender do excessivo gasto de despesas registradas no período, ou seja, mais de R$556 mil. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Edson Paulo Klemba. Requerimento número 33/2015, a mesa diretora. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal solicitando relação contendo todos os nomes classificados no último concurso para as vagas de técnico e de auxiliar de enfermagem. Relatório contendo discriminados todos os valores de adiantamento de despesas para o gabinete do prefeito no período de setembro a dezembro de 2014. Relação contendo todos os nomes dos servidores atualmente ocupando cargos comissionados, discriminado o vencimento e as gratificações recebidas. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Edson Paulo Klemba.
Requerimento número 34/2015. A mesa diretora requeira, depois ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que informe as razões que justificam a paralisação dos projetos de construção de redes de distribuição de água nas comunidades rurais. Há reclamações de comunidades onde o serviço iniciou e não foi concluído, bem como de comunidades que há tempos aguardam por essa melhoria sem que nada esteja sendo feito, o que causa estranheza diante dos constantes anúncios de liberação de recursos para este fim. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Sérgio Mazo. Requerimento número 35/2015. A mesa diretora requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando empenho no sentido de garantir a execução de melhorias no parque de brinquedos da Praça Tiradentes, onde há necessidade de reposição e reforma de brinquedos e a substituição de brinquedos obsoletos, de forma a valorizar mais aquele que praticamente é o único espaço na cidade destinado ao lazer das crianças. Da mesma forma, considerar a colocação de bancos nos arredores do parque de brinquedos, atendendo a reivindicação de muitos pais que reclamam a falta desta benfeitoria para ser utilizada quando se encontram no local acompanhando os pequenos. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Sérgio Mazo. Indicação número 30, 2015. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. No prédio que abriga o Centro da Juventude, próximo ao ginásio municipal de esportes, com urgência executar a limpeza da fossa séptica e providenciar a colocação do tampo, uma vez que pode ser causa de acidentes se continuar como está. Na praça localizada na Avenida Manuel Rivas, esquina com Rua Bronislau Bronski, conforme já solicitado e ainda sem atendimento, providenciar a execução de limpeza e a colocação de lixeiras. Na Casa Lar Menino Jesus, conforme já solicitado, providenciar a instalação do parque de brinquedos e proceder à retirada de entulhos que se encontram no pátio. Na Casa Lar, conforme já solicitado, providenciar a colocação de placa contendo o nome oficial da entidade. Em Rio Azul, 10 de março de 2015, vereadora Jane Luiz Scar Saldo. Indicação número 31, 2015. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Na Rua Boleslao Jaciocha, Vila Feliz, a pedido de todos os moradores locais, executar o rebaixamento do leito de tráfego e a posterior colocação de pedra bitada. Em Rio Azul, 10 de março de 2015, vereador Sérgio Mazo. Indicação número 32, 2015. O vereador que se subscreve no uso das suas atribuições legais requer que, depois do ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Em Rio Azul de Cima, pedido de Ademir Malik, colocar ao menos 3 viagens de cascalho no acesso à sua residência. Em Cachoeira dos Paulistas, a pedido de Sérgio Guinato, Henrique Zaborowski, Sigismundo Veretitsky e outros, colocar algumas viagens de cascalho em 2 trechos de atoleiro na estrada que dá acesso às suas residências e lavouras. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Leandro Jazinski. Indicação número 33/2015. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. Em Invernada, pedido de Noel Ferraz de Oliveira, colocar ao menos uma viagem de cascalho no acesso à sua residência. Em Faxinal dos Paulos, a pedido de Orestes Kalinowski, cascalhar a estrada de acesso à sua residência.
Em Água Quente dos Rosas, a pedido de José Ivancheschi, cascalhar o acesso à sua residência. Na Vila Veronesa, a pedido de Miguel Francisco da Silva, executar a abertura de uma valeta próxima à sua residência. Vereadora Mauri Domingues. Indicação número 34, 2015. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois do ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal, indicando que segue. No Parque Industrial, a pedido de Guilherme Avive e Josélio Borges, reformar um bueiro próximo à entrada da laminadora Bodalto e executar o patrulhamento e cascalhamento da estrada que dá acesso à laminadora Bodalto e à propriedade de Guilherme Avive e outros. No prolongamento da rua José Pissaia, próximo ao cemitério municipal, a pedido de Leonido Schusk, executar a retirada de terra da lota de sua propriedade e construir um bueiro no acesso com 5 manilhas de 60 centímetros. No Arumbi dos Elias, a pedido de Roberto Robasqueres, com a retroescavadeira abrir fossa séptica de sua propriedade. Em Água Quente do Baú, a pedido de Hélio Dandalize, readequar uma ponte no acesso às suas lavouras, necessário para a passagem de colheitadeira, cuja estrada necessita de patrulhamento e cascalhamento. Em Faxinal dos Limas, a pedido de Ambrósio Quinalto, cascalhar a estrada de acesso à sua propriedade. Na mesma localidade, conforme já solicitado sem atendimento, a pedido de Antônio Pinto Moreira, com a retroescavadeira, abrir bebedouro para animais em sua propriedade. Em Água Quente dos Rosas, a pedido de Vitória Principal, cascalhar o acesso à sua propriedade. Em Pinhalzinho, a pedido de Aleixo Serafim e de Nelson Patrick, patrolar e cascalhar o acesso às suas respectivas propriedades. Em Faxinal dos Elias, a pedido de Luciano Knopke, construir um bueiro no acesso à sua residência com 5 manilhas de 40 centímetros. Em Faxinal de São Pedro, a pedido de João Jerônimo Falesco, patrolar e cascalhar o acesso à sua propriedade. Na rua Daniel Burski, Vila Cristo Rei, a pedido de João Teixeira, cascalhar o acesso à sua propriedade, onde há caso grave de saúde, cuja assistência ao paciente necessita de estrada em condições de trafegabilidade. Em Lajeado dos Melos, a pedido dos moradores, patrulhar e cascalhar a estrada principal, linha do ônibus escolar, principalmente trecho próximo à antiga fábrica de pastas. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Pedro Iantas. Indicação número 35, 2015. Em Vila Nova, a pedido de Jaciel Bialeski, reconstruir um bueiro no acesso à sua residência. Na mesma localidade, a pedido de Sebastião de Brito, construir um bueiro no acesso à sua residência. Em Vila Nova, a pedido de Celso Bialeski, construir um bueiro no acesso à sua residência. Em Marumbi dos Elias, a pedido de Alceu de Paula, colocar ao menos 3 viagens de cascalho no acesso à sua residência. Em Butiazal, a pedido de Divino Teixeira, patrolar e cascalhar a estrada principal que passa em frente à propriedade da família principal e outros. Em Invernada, a pedido de Cláudio Ferraz, colocar ao menos 4 viagens de cascalho no acesso à sua residência, onde também necessita da construção de uma fossa séptica. Em Pauzinho, a pedido de Joel Turic, com a retroescavadeira, executar a limpeza de um bueiro próximo à sua propriedade. Na Vila Cristo Rei, a pedido de Isabel Domingues e outros, com urgência, conforme prometido e não executado, colocar pedra habitada nas ruas locais para melhorar as condições de trafegabilidade. Em Rio Azul, 9 de março de 2015, vereador Renato Renchuk. O expediente está em discussão. O expediente foi então aprovado por unanimidade. Ordem do dia. Em segunda discussão, votação nominal e redação final
Submeto ao projeto de lei número 765 de 2015, do vereador Leonardo Kostiuk, que institui o Dia Municipal do Imigrante. O projeto está em discussão. O traço fundamental de Rio Azul foi a chegada de imigrantes das variadas procedências. Eles contribuíram para a formação da estrutura populacional, econômica, social e cultural de nosso município. E para marcar este perfil, apresenta o projeto de lei para instituir o Dia Municipal do Imigrante, a ser lembrado em 26 de março de todo ano. Dia escolhido por ser a data oficial de criação do nosso município no ano de 1918. O Paraná é um dos estados com a maior diversidade étnica do Brasil. As 28 etnias que colonizaram o estado trouxeram na bagagem sua cultura, costumes e tradições. Com a emancipação política do Paraná em 1854 e o incentivo governamental à colonização na segunda metade do século XIX, nossa região foi transformada pela intensa imigração de europeus. Para cá vieram alemães, italianos, poloneses, libaneses, ucranianos e outros, influenciando de forma marcante os hábitos e costumes locais. As razões da imigração eram sociais e econômicas. Após 1917 e 1945, tivemos novas levas de imigrantes, agora por razões mais políticas, constituído por imigrantes operários e profissionais de várias categorias, militares, ex-prisioneiros de guerra e refugiados políticos. A população do Paraná tradicional, isto é, do Paraná da mineração, da pecuária, das indústrias extrativas do mate e da madeira, da lavoura e de subsistência, era heterogênea e nela estavam presentes os mesmos elementos que compunham a população das outras regiões brasileiras: o índio, o europeu, o negro e seus mestiços. Portanto, uma sociedade também marcada pela escravidão, na qual foi significativa a participação econômica e social dos escravos negros. Os alemães, que foram os primeiros a chegar no Paraná em 1829, trouxeram todas as atividades que a se dedicavam, entre elas a olaria, agricultura, marcenaria, carpintaria, etc. E à medida que as cidades prosperavam, os imigrantes passaram a exercer também atividades comerciais e industriais. Os italianos contribuíram muito trabalhando nas lavouras de café e mais tarde em outras culturas. Os italianos contribuíram também na indústria e na formação de associações trabalhistas e culturais. Os libaneses se instalaram primeiramente em Paranaguá. Mais tarde eles foram para Curitiba, Araucária, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, que hoje tem a maior colônia libanesa do estado. Uma das maiores influências dos libaneses está na gastronomia, onde os temperos e condimentos passaram a ser incorporados à culinária de modo geral, além dos quibes que até hoje estão presentes na mesa dos paranaenses. Os poloneses chegaram ao Paraná por volta de 1871 e fixaram primeiramente em Curitiba e depois em Campo Largo, Araucária, São Mateus do Sul, Rio Claro, Malé, Cruz Machado, Ivaí, Reserva, Irati e Rio Azul. Em Curitiba fundaram várias colônias, que hoje são bairros, Santa Cândida e Abranches. Esse povo ajudou a difundir o uso do arado e da carroça, de cabeçalho móvel puxado a cavalo. Dedicados à agricultura, ajudaram a aumentar a produção do estado. Atualmente, no Paraná, a população de descendência polonesa constitui cerca de 10% da população. O legado que os imigrantes poloneses deixaram para os seus descendentes contribuiu na formação cultural dos moradores de Curitiba, tanto do ponto de vista comportamental quanto ao ponto de vista dos costumes. Entre 1895 e 1897 chegaram os ucranianos e formaram suas principais colônias em Curitiba, Prudentópolis, Malé. Estão presentes também nos municípios de Rio Azul, União da Vitória, Paulo Frontin, Rebouças, Irati, entre outros. Nos primeiros tempos se destacaram na agricultura. Plantadores de trigo foram os primeiros a instalar no Paraná a pequena indústria moageira e deram início ao movimento cooperativista, fundando 14 sociedades.
a partir de 1913. Conseguiram ascensão social e econômica e se destacaram em vários domínios. Hoje o Paraná abriga a grande maioria de ucranianos que vivem no Brasil, 350 mil dos 400 mil imigrantes e descendentes. Esses povos, com culturas tão diferentes, em convívio harmonioso com suas colônias em regime de pequenas propriedades, fizeram a grandeza deste Estado. Suas diferenças só vieram acrescentar na formação cultural de um povo. Os imigrantes carregam consigo características de seus antepassados como religiosidade, honestidade e sentimentalismo. Além disso, eles eram humildes e fervorosos trabalhadores. Estavam intimamente vinculados à terra e à agricultura, atividade comum a grande parte dos colonos. Foram os imigrantes que difundiram a pequena propriedade, a policultura, o trabalho familiar e a mentalidade empresarial, além de influenciar na nossa língua, na arquitetura, nos costumes, contribuíram para a formação do povo rio-azulense através da miscigenação. Há muito que ser resgatado dessa cultura. Muitos já se perdeu com o tempo em relação às suas tradições e costumes. Daí a importância maior da matéria que ora proponho aos nobres pares, contando que merecerá o voto de aprovação de todos. Submeto ao projeto a votação nominal. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Edson Paulo Klemba. Favorável. Vereador Sérgio Mazo. Favorável. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereadora Mauri Domingues. Favorável. Vereadora Jane Luiz Scalissolda. Favorável. Vereador Renato Renchuk. Favorável. O projeto foi, então, aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, votação secreta e redação final, submeto ao projeto de lei número 766 de 2015, dos vereadores Leandro Jazinski e Leonardo Kostiuk, que nomina edifício Antônio Petrec, o prédio público revitalizado situado na rua Honório Pires, Vila Bibi, antigas instalações do Matadouro Municipal, e também denomina Espaço Cidadão Antônio Petrec, o Espaço Cidadão Telecentro, instalado no referido edifício. O projeto está em discussão. Antônio Petrec nasceu em Rio Azul em 13 de 6 de 1929, filho de Gregório Petrec e Ana Traz Petrec. Completou o ensino primário no grupo escolar estadual, que à época era situado na rua Guilherme Pereira. Optou pelo 5º ano, chamado de admissão ao curso de ginásio. Embora filho de família humilde, todos descendentes de ucranianos com uma veia ainda de poloneses. Tinha na figura do pai, que faltou cedo, o homem que bem se relacionava nos segmentos sociais da época. Assim, seu pai, que era alfaiate, gozava de bom prestígio e consta de sua folha de serviço a cofundação do Clube 14 de Julho. Antônio Petrec, que viveu intensamente sua mocidade, via no lúdico e nas artes a beleza e a complexidade que moldaram seu temperamento e personalidade. Assíduo frequentador da plataforma da estação ferroviária, viu-se com o fascínio pelos acontecimentos do Brasil e do mundo que vinham nas revistas e jornais. Colecionou como suas priosidades que lhe deram o conhecimento do erudito e lembrava sempre com vivacidade e clareza as grandes reportagens, as colunas bem escritas e as resenhas da Segunda Grande Guerra Mundial. Rememorava com especial emoção os fatos e relatos de seus antepassados quanto ao antigo sertão do Jararaca, hoje Rio Azul. Era apenas uma trilha para receber os imigrantes europeus. Testemunhou também e falava com entusiasmo e riqueza de detalhes o velho Rio Azul, que vivia da movimentação da rede ferroviária, das fábricas de palhões da rua 15 de novembro e dos comércios da rua Campos Melo. Foi ainda um amante do cinema dos anos 50 e 60, época de ouro das grandes produções bíblicas de longas metragens, como O Conde do Monte Cristo e de diversos filmes do velho oeste americano.
Aos 14 anos de idade, tendo até então trabalhado nos depósitos de batata, abundância para ricos e pobres daquele tempo, conheceu um mestre da pintura, que aqui aportava como fugitivo russo da Revolução de 1917. Era João Kurovsky, que além de escolado em pintura, era ex-oficial do exército russo, e foi assim o mestre de Petrek até o ano de 1947, quando faleceu. Petrek, que se orgulhava do antigo mestre e de seus conhecimentos, falava que seu ex-patrão viveu também como fugitivo no Uruguai e na Argentina. Tendo concluído um curso de artística e desenho de plantas pelo Instituto Universal Brasileiro, com a falta do velho mestre, passou a mostrar a autonomia de sua própria arte e a dos pincéis e das cores. O primeiro trabalho, entre tantos que seguiam, foi a pintura da casa particular de Zacarias Burgo, arquitetura que até hoje existe, prédio amarelo ao lado do Banco do Brasil, em frente à Praça Tiradentes. Nos últimos 50 anos, Antônio Petrek empreendeu diversos trabalhos, tanto em casas particulares como em igrejas e capelas dos ritos latino e ucraniano. Tendo um estilo muito próprio, suas obras encaixaram no classicismo, com tendências também diversas, como arte cristã e bizantino, pintura renascentista de uma valorização do barroco, estilo que denota o uso de sombras, sombreamentos e forge carga de cores. Sendo um clássico, Antônio Petrek sempre lembrava do italiano Michelengo e de suas obras. Alguns dos trabalhos de Antônio Petrek, sempre de natureza artística, com ícones, personagens, motivos folclóricos e de valorização de ambientes, podem ser encontrados em diversas igrejas e em casas particulares de toda a nossa região. Um trabalho muito especial de Petrek foi a pintura da antiga matriz do Sagrado Coração de Jesus em Rio Azul, infelizmente demolida. Conversando com Antônio Petrek, percebia-se que trazia na memória uma especial amizade com o reverendíssimo padre Severo Priena, que na época da década de 70 foi pároco da igreja ucraniana de Malé. Conheceram-se no ano de 1969 por ocasião da inauguração da igreja Santa Teresinha do Menino Jesus do rito ucraniano em Rio Azul. Um destacado convite que Antônio Petrek não pôde atender foi a de pintar uma igreja do rito ucraniano em Buenos Aires, na Argentina, próxima do estádio de La Bombonera. O rigor do regime de governo da época não permitia a entrada de pessoas com passaportes que não fossem de turista e com validade de apenas 15 dias, tempo insuficiente para realizar a obra que poderia durar anos. Por duas ocasiões, nosso artista foi alvo de reportagem da Rede Globo de televisão. Petrek ganhou reconhecimento da grande mídia nacional, que também exporta seus programas através da Rede Globo Internacional para todo o mundo. Por aqui, a TV Globo exibiu Petrek e seu trabalho em 2 edições do programa Fantástico e a afiliada RBC TV Paranaense, que apresentou uma das reportagens no programa Meu Paraná. Pensando em valorizar o trabalho de um artista bastante importante para a cidade e região, a empresária rioazulense Regina Maria Pegoraro criou uma história de forma fictícia, baseada em fatos vividos por Antônio Petrek, que foi batizada de O Dom de Deus. Depois de pronto, foi enviado pela autora para o Concurso Nacional de Histórias, que fazia parte do projeto Revelando o Brasis. Para surpresa de todos, a narrativa sobre o artista rioazulense foi selecionada e virou um filme, com duração de 15 minutos, gravado em nossa cidade. Foi mais tarde exibido nos cinemas de todo o país, fazendo com que a obra do autor e, por conseguinte, do nosso município passasse a ser conhecida de uma vez em todo o território nacional. Em 2007, por iniciativa do então vereador Quirino Alfredo Bucco, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade a concessão do título de cidadão benemérito de Rio Azul ao senhor Antônio Petrek, o que se deu pela sua edição da Lei nº 390/2007,
de 3 de 10 de 2007. O ilustre homenageado participou e recebeu em mãos a homenagem. Tudo isso é um pouco da vida do grande artista plástico Antônio Petrecchi. A profundidade de sua alma é quase incógnita. De outra parte, é um oásis virgem que serve à juventude e a todos como quem encantou pela simplicidade e franqueza. Teve o reconhecimento velado, às vezes o que não lhe afetava, porque costumava colecionar bons corações. O bom eremita, de gestos calmos e olhar tímido, trazia certamente propósito em seu coração que elevaram a humanidade. O desígnio das palavras que aqui falam de Antônio Petrecchi justificam a homenagem que ora propomos. Submeto o projeto da votação secreta. Vereador Sérgio Mazur. Vereador Edson Paulo Klemba. Vereador Leonardo Kostiuk. Vereador Renato Hentschuk. Vereador Pedro Yantas. Vereadora Mauri Domingues. Vereador Jair Boni. Vereadora Jane Luiz Scalisolda. Designo escrutinadores dos votos os vereadores Renato e Jane. Obrigado aos vereadores. Contendo então 9 votos favoráveis, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, votação nominal e redação final, submeto o projeto de lei número 767/2015 do Executivo, que dispõe sobre a alteração à lei número 740 de 2014, de direito real de uso à empresa Juraci Michalski para a instalação de um lavador e borracharia. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação nominal. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereadora Mauri Domingues. Favorável. Vereador Renato Hentschuk. Favorável. Vereadora Jane Luiz Scalisolda. Favorável. Vereador Sérgio Mazur. Favorável. Vereador Edson Paulo Klemba. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. O projeto foi então aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação nominal, submeto ao projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Kostiuk, que dispõe sobre a disponibilização de armários guarda-volume nas escolas de ensino infantil e fundamental.
Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, favorável. Parecer da Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Cultura e Esportes, da mesma forma, favorável. O projeto está em discussão. Pesquisas científicas demonstram que o peso em excesso na mochila pode provocar dores na coluna, alterações na marcha, escoliose, hiperlordose, hipercifose, pinçamento dos nervos ou hérnia de disco. A recomendação dos especialistas é que a carga não deva exceder a 10% do peso corporal da criança. Conforme explica o Dr. Fábio Ravalia, presidente do Instituto de Ortopedia e Saúde, o peso em excesso pode dar origem a danos vitalícios, sobretudo comprometer a qualidade de vida e a mobilidade futura. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, indicam que 85% das pessoas sentem dores nas costas decorrente de problemas na coluna, e essa dor pode estar relacionada com o peso da mochila utilizada na infância e na adolescência. Considerando que na prática é inviável respeitar o limite de 10% em virtude da grande quantidade de material didático que os alunos devem levar para a escola. Por meio deste projeto, proponho medidas que viabilizem o raciocínio inverso. O material deve ficar na escola e só esporadicamente para a realização das tarefas de casa devem ser transportados. Para isso, todavia, é indispensável que as escolas disponibilizem local adequado para a armazenagem desse material. De acordo ainda com o mesmo Dr. Ravalia, outro ponto relevante é o uso racional do material escolar. Os alunos tendem a levar material que não precisam pela preguiça de arrumar diariamente a mochila, apenas com livros e cadernos correspondentes aos dias de aula. Nesse caso, a minha sugestão é que as escolas pensem no modelo americano, nas quais há divisões especiais para que os alunos guardem alguns materiais escolares. Além disso, o planejamento das aulas pode evitar que, em um único dia da semana, o aluno tenha que levar matérias e disciplinas diversas. A escola deve ser parceira dos pais para evitar que a criança carregue peso excessivo. Em se tratando de escolas mantidas pelo poder público, torna-se dispensável a previsão da fonte de custeio, uma vez que resulta em valor insignificante, dentro do montante estipulado para a dispensa de licitação. Por ser proposta que reveste de utilidade e conveniência sem custos consideráveis para a Prefeitura, conto com a sensibilidade dos colegas vereadores para atender ao antigo pleito da comunidade atenta ao futuro desta e outras gerações. Submeto o projeto à votação nominal. Vereador Edson Paulo Clemba. Favorável. Vereador Sérgio Mazur. Favorável. Vereador Amaury Domingues. Favorável. Vereador Renato Reinchuk. Favorável. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereadora Jane Luiz Scalissolda. Favorável. Vereador Pedro Iantas. Favorável. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. O projeto foi então aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação nominal, submeto o projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Kostiuk, que dispõe sobre a instalação de guarda-volumes em estabelecimentos bancários equipados com porta detectora de metal e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, também favorável. O projeto está em discussão. Buscando maior conforto para a população que frequenta as agências bancárias de nosso município, o presente projeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade dos bancos que possuem portas com detector de metais de oferecerem guarda-volumes em suas entradas. A instalação de portas giratórias nas instituições bancárias vem provocando inúmeros processos face ao constrangimento que os clientes sofrem ao serem barrados pelo detector de metais.
Ocorre que os clientes não podem depositar bolsa ou mochila. No entanto, são obrigados a abrir as mesmas, retirar do seu interior objetos que possuem metal e às vezes expondo objetos de valores ou de sua privacidade a estranhos. A instalação de armários, guarda-volumes em instituições bancárias em muito facilitará aos clientes também a fiscalização pelos agentes de segurança. Bolsas, mochilas e pastas serão depositadas no guarda-volume pelo próprio cliente, responsável pela chave numérica recebida para o depósito e, após atendido, retirar os seus pertences e devolverá a chave ao atendente responsável. É sabido que o Código do Consumidor editou regras de segurança e possibilidade jurídica de ressarcimento por danos morais sofridos nas agências bancárias, porém não regulou possibilidades facilitadoras para o atendimento. Tal omissão obriga que os bancos editem regras próprias. O projeto de lei ora apresentado visa diminuir o constrangimento causado pelas portas giratórias aos clientes que necessitam do atendimento bancário, considerando a proeminência das razões que fundamentam a presente proposta. Conto com o apoio de todos os nobres colegas para a aprovação do presente projeto de lei. Nobre vereador, posso fazer uma pergunta? Podem? O senhor consultou a agência do Itaú, Sicredi, Bradesco, onde que não existe um rol de entradas, para ver essa possibilidade de ele estar lá, que a porta giratória é na entrada do estabelecimento. Não teria como instalar como é que é o projeto de lei ali? É guarda-volumes. O senhor consultou essas agências? Na verdade, não consultei, nobre vereador, mas eu estou vendo o lado do consumidor. Porque aqui Irati, na Caixa Econômica, se o senhor já foi lá, já é muito acessível e eu muitas vezes presenciei lá clientes também barrados nas portas, né? Nossas agências aqui, a única que tem um rol de entradas é a agência do Banco do Brasil. Então, será que seria viável essa lei? Eu acho que, pensando no consumidor, né, o banco que tiver mais apto e der mais conforto, com certeza terá mais clientes. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Aí cabe aos clientes escolherem o banco que melhor servir. Submeto o projeto à votação nominal. Vereador Amaury Domingues. Favorável. Vereador Jair Boni. Favorável. Vereador Renato Rentiuc. Favorável. Vereadora Jane Luiza Scali Solda. Favorável. Vereador Sérgio Mazo. Favorável. Vereador Edson Paulo Clemba. Favorável. Vereador Pedro Yantas. Favorável. Vereador Leonardo Kostiuk. Favorável. O projeto, então, em primeira discussão, foi aprovado por unanimidade. Comunicados. As comissões permanentes para exame e parecer encaminham os projetos de lei recebidos. Palavra livre. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Leonardo Kostiuk. Boa noite, presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora, a plateia que se faz presente, aos servidores da Câmara, ao pessoal que assiste pela internet e ao Cleiton, que faz a parte de divulgação através do site. Eu, andando hoje pelas comunidades, vi a necessidade de urgentemente dar um jeito nessas estradas. Essa noite eu estava trabalhando, foram várias as reclamações de pessoas que venham ao hospital e verem, trazem essa informação. Então hoje eu saí visitar o município e vi que realmente a coisa está feia, né? São várias estradas ruins. Aí eu fui lá para Água Quente, né? Quero elogiar, né, o trabalho que foi feito pelas Pedras Bridas e resolvi passar pela Barra dos Martins, onde as máquinas que estariam trabalhando. Só que quando eu passei lá, eu vi uma máquina quebrada
e vários caminhões parados. Aí eu me indignei e fui falar com o prefeito. Cheguei lá, né? Fui recebido pelo executivo. Aí ele contou a versão dele, né? Que são 2 máquinas, sendo em questão quebrada, parada. Aí ele disse que foi comprado no ano de 2010, uma máquina que é do ano de 2008. Isso eu vi claramente da boca do prefeito, e ele me falou que a licitação foi fraudada e nula, onde foi feito um pregão e uma licitação de 2 empresas no mesmo nome de proprietário, onde uma empresa trouxe a máquina para demonstrar e a outra vendeu. A mesma máquina, que era avaliada em 276 mil, foi comprada pelo município no valor de 400 mil. Então, eu saí indignado lá e peço aos novos colegas vereadores, né, ninguém pode pagar por isso. Eu entendo o lado do prefeito, mas entendo o lado do povo e vejo que quem está sofrendo é o povo. Né? Então tem que dar um jeito nisso. Se essas máquinas não vamos dar um jeito de ver com os colegas se a gente vende, o que faz, porque se não está trabalhando, se está quebrando, então por que ficar com essas máquinas? Né? Eu venho aqui quando tem que elogiar, eu elogio, mas quando tem que criticar, também critico. Né? Então, nós, colegas, vamos pedir documentação e vamos ver realmente quem está falando a verdade, se ele tem motivos para isso, ou se não, ou o que está acontecendo realmente com... Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta casa. Também uma boa noite aos internautas. Primeiramente, eu queria falar sobre um requerimento que eu fiz para o prefeito sobre a situação do nosso parque de brinquedos da Praça Tiradentes. Eu fui algumas vezes à tarde, que é o horário de costume que os pais e mães gostam de levar seus filhos para que eles vão lá e brinquem, e vi realmente que precisa de melhorias. Brinquedos em más condições, brinquedos que não se utiliza mais hoje, pode ser trocado por outros. Pai e mãe ficam o tempo todo, ou tem que sentar uma balança, não pode sentar porque a idade não permite, tem que ficar de pé porque não tem um banco para sentar. Então, esse é um pedido dos pais e mães para que eu falasse nessa palavra, para que seja feita melhorias, que os brinquedos que estejam lá em boas condições continuem, e o que precisa reformar seja reformado, e aqueles que não se utilizam mais que sejam trocados por alguns que as crianças vão utilizar. Pai e mãe me pediram e eu vim fazer essa colocação aqui na palavra. Também o presidente da Associação de Moradores da Vila Feliz, o seu João, me pediu para mim, e eu já fiz esse pedido há bastante tempo já, e eu vejo a situação que as famílias vêm sofrendo com a entrada de água nos seus lotes. Isso já foi pedido por mais de um vereador aqui, a gente já solicitou, e a gente sabe todo esse tempo que teve recentemente com bastante chuva, ver a situação daquelas famílias. E eu acredito que não é difícil de se resolver. É fazer um rebaixamento de 10 centímetros, aí, ou um pouquinho mais numa rua. Eu acredito que vai resolver, e grande a quantidade de água que está entrando nos lotes daquelas casas. Famílias que, quando está chovendo bastante, para sair dentro da casa é complicado. Isso quando a água não estava entrando dentro da casa. Então eu fiz essa indicação, espero que o prefeito tome as providências quanto antes, porque as famílias vêm sofrendo. E a gente nós vereadores aqui, os 9, são representantes da comunidade aqui do nosso município, de todas as comunidades, seja daqui do quadro urbano ou também no interior. Nós somos eleitos para isso. Nós somos representantes de cada um. Então, eu vim fazer esse pedido, como já foi feito outras vezes, e novamente estou pedindo para que isso seja solucionado. É coisa rápida, é coisa fácil, tenho certeza que muitas famílias lá vão ganhar com isso, porque vão parar de sofrer.
falando sobre a redistribuição de água nas comunidades rurais. Até o vereador Pedro também fez uma indicação aqui. E eu vejo a situação bastante precária. Hoje, o morador, onde foi mexido em algumas comunidades, ele está abandonado. Falava-se que tinha que fazer novos projetos, porque foi feito projetos mal feitos, até alguns projetos não andei vendo, acredito que deveria ser feito um novo projeto. Mas as pessoas, as famílias vêm me procurando e perguntando para mim se ela vai investir num poço semi-artesiano ou vai vir essa água. Então você fala tanto em recursos que tem vindo milhões e milhões, e especialmente nesta área. Você fala muito sobre isso. Então as pessoas, famílias me procuraram e ficam na guarda para ver o que vai ser resolvido. Porque de repente a família, a gente sabe a situação que anda em torno do Brasil, Paraná, Rio Azul, enfim, em geral. A pessoa vai investir num poço semi-artesiano, vai gastar quanto? E se de repente essa água vai vir mesmo. Então fui cobrado também essa semana por famílias das comunidades e do município e pedir para que eu fizesse esse requerimento, também comentasse aqui nessa casa, e estou comentando no dia de hoje. Mais um assunto, e o último assunto que eu queria comentar. Todos aqui sabem que por muitos anos eu trabalhei na Secretaria de Esportes. E sou desportista e gosto, isso nunca neguei, e sempre apoio e ajudo no que eu posso também as equipes do nosso município. Mas um pouco eu fico triste e bastante cobrado também, porque antes de ser eleito eu falei que eu ia batalhar por isso, e estou sendo cobrado agora nos últimos dias. Eu vejo que hoje no município nós temos 2 equipes amadoras. E eu, como já fiz parte de diretorias de equipes amadoras, também já coordenei equipes amadoras disputando campeonatos regionais, a dificuldade e a despesa que tem as pessoas que são à frente dessas equipes. E graças a Deus aqui no município hoje nós temos empresários que têm investido no esporte. Mas eu acho que aí falta um pouquinho do executivo. Porque uma equipe, quando vai disputar um campeonato representando o nosso município, inúmeras despesas que tem com taxa de arbitragem, com uniformes, com remédios, com tanta coisa que se é utilizado dentro de uma partida de futebol, com bolas, enfim, durante toda a competição. Eu sei que existe uma lei, número 371/2007, que diz no artigo 2º que as despesas com combustíveis, alimentação do motorista e pernoite, se necessário for, serão as expensas da entidade solicitante. Pois eu acho assim que o motorista, eu concordo até que a equipe seja amadora, pague, porque a gente sabe como é que está, como que se encontra a folha do pagamento do nosso município. Mas eu vejo por que nessa lei a gente não, de repente, fazer uma alteração. Por que pagar o combustível? Eu acho que será que o valor é tão alto assim para o município? Para o empresário vai ter várias despesas. Mas eu acho que para o município, eu acho que a despesa é bem pequena. Então, isso, os desportistas, atletas dessas equipes amadoras, também empresário que está à frente, né, gente também, vereadores aqui que eu tenho acompanhado, que tem incentivado e tem investido também nas equipes, não só nas equipes amadoras, também nas equipes varzianas aqui do nosso município. Eu quero pedir aos novos colegas que a gente analise numa reunião das comissões, na possibilidade, se existe a possibilidade de nós
aqui pela Casa das Leis, fazer uma emenda ou alguma coisa que possa ajudar a esses empresários, a essas pessoas que estão sempre à frente trabalhando pelas equipes amadoras do nosso município. Uma boa noite e muito obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, plateia presente, os internautas. Ia começar hoje a minha explanação aqui de uma forma diferente, mas escutando o nobre vereador aqui, fiquei meio quase caí da cadeira aqui, em que faz 2 anos e meio que nós estamos aqui, vereador Léo. Só agora você foi ver que as estradas estão ruins no município? Na verdade, vereador, eu já disse... Não me dei a palavra ainda, então só um minuto, para terminar a explanação. E pelo jeito, vai começar de novo a mesma história aqui nessa casa. Entrou um vereador substituindo, voltou, e vai começar a mesma coisa. 2 anos e meio. Não resolveram o problema ainda? Eu só digo uma coisa, vão trabalhar. O povo quer trabalho. O povo, o que o povo quer? Trabalho e ação. É isso que eu digo. É isso que eu digo. O senhor quer a palavra, não, vereador? Na verdade, eu também estava esperando esse tempo, né? Hoje eu fui lá, falei com o prefeito, porque eu também vi a necessidade de a gente poder fazer alguma coisa também, né? Cobrar quando for necessário e ajudar. Não adianta nós só criticar e vamos buscar uma solução para essas patroas, seja se elas não funcionam, que vamos pôr para funcionar, porque quem está perdendo é o povo, né? Com elas paradas. Né? Então, eu peço o apoio de vocês aí também, né? Acho que todo mundo tem que estar junto na causa, né? Porque é o nosso nome que também está sendo criticado junto com o dele. Então, nós, senhores, hoje conversando com uma amiga que trabalha no Estado, uma professora, meu valoroso aplauso aos professores que começaram a agir novamente. Trabalharam em direito aos seus direitos mesmo. Então, requereram através da APP Sindicato todos os seus direitos, conseguiram, não teve processo administrativo contra nenhuma pessoa. Vejo 2 professoras, mas acho que não são do Estado aqui, mas sempre vão ter o meu carinho, esses professores, porque conseguiram os seus direitos, e se não vir, tem que parar novamente. Tá? Os respeitos aos alunos, aos pais, mas tem que parar novamente. Porque é uma classe muito valorosa. E assim, continuo, que os funcionários podem ter a certeza, conversando com o presidente do sindicato e com o jurídico do sindicato dos funcionários públicos aqui de Rio Azul, já está formado, e vocês vão ter uma entidade para dar a cara para bater em favor de vocês, novos funcionários, os vereadores aqui presentes. Por causa que daí não vai ter aquela perseguição política em cima do funcionário, como está tendo uma festa aqui dentro do Rio Azul. O funcionário não pode se manifestar, não pode agir, porque vai lá, um cidadão que trouxeram aqui a preço de ouro aqui em Rio Azul, que além de ganhar a carga e comissão, ganha gratificação em cima ainda. Ele não está errado, mas vocês funcionários estão. E daí é processo administrativo em cima de processo administrativo. O funcionário não pode abrir a boca dentro do pátio, dentro de qualquer estabelecimento, está feita a festa. E hoje escuto aqui um pronunciamento da ouvidoria do município, aonde que diz que a ouvidora do município é totalmente despreparada em administração pública para dar um parecer desse. Os meus respeitos a todos os ouvidores públicos, que essa mulher não merece ter o cargo que tem. E ganhando bem ainda. Meus senhores, coisa está feia. Senhor presidente,
eu escutei também aqui que ele nos encaminhou para não ficar na nossa conta de novo. A estrada do João Ferraz, até fui eu que pedi, a pedidos de uns moradores de lá. Acredito que, fazendo uma audiência pública dos vereadores e mais alguém pedir para o secretário de obras, os vizinhos desse cidadão vão ceder, é só ele arrumar melhor a estrada e nós irmos lá, fazer uma audiência pública lá com eles junto. Acredito que é uma coisa bem solucionável. Agentes públicos de saúde, hoje o secretário leu aqui, o último pedido acho que foi nós dois que assinamos, né, Sérgio? Então, não foi só nós dois, quase todos os vereadores pediram aqui nessa casa para regularizar o salário conforme é o piso nacional. Então, graças a Deus, acho que pelo jeito, acredito que todos os vereadores vão votar a favor e vai ser regularizado. Plano diretor, também, presidente, peço ao senhor que tenha umas audiências públicas, se necessário, porque cada prefeito que chega quer mudar o modo dele. E atendendo, às vezes, os habitantes que têm mais interesse, às vezes, com que o prefeito, não é do interesse deles do jeito que eles querem mudar. Então, acredito que se nós fizermos uma audiência pública, às vezes, ou consultar os moradores, seria mais interessante. Quero agradecer ao chefe de pátio no requerimento mandado aqui nessa casa, aonde que terá um evento ali na Igreja Evangélica Quadrangular Madureira, do meu amigo Chaguinha e do trabalho também que a Miriam faz ali. Então, pelo pronto atendimento que ele fez ali naquela rua, onde que vai ter o evento esse final de semana, também quero agradecer a ele. E como vocês estavam falando aí de um cidadão que está lá, que é totalmente desordenado, um cara que se diz jurídico, e avisar o seu prefeito, abra o olho, seu prefeito. Futuramente vai lhe faltar dinheiro, onde o senhor vai pagar tanta indenização por mau assessoramento. Abra o olho, seu prefeito. Ninguém quer o mal do senhor, não, mas o seu assessoramento é muito fraco. Obrigado. Presidente, nobres vereadores, plateia e os internautas que nos prestigiam. Eu queria fazer um comentário sobre o pedido meu e do nobre vereador Leonardo, sobre a falta de água. Em 15 dias faltou 6 dias água na Vila Diva. E o contragiro lá rodando do mesmo jeito. A Sanepar não pode ter prejuízo, mas os moradores também não podem ter prejuízo. Por isso foi essa indicação, nós temos que ir atrás para que não aconteça isso e ver o que a Sanepar pode ressarcir aos moradores. Associação de Moradores da Vila Diva, em prol da construção da sede, neste último domingo, dia 8, Dia Internacional da Mulher, aproveitando para parabenizar todas as mulheres que representam muito bem na comunidade, mulher, esposa, educadora. Aproveito agradecer ao grupo da terceira idade, que foi um motivo de muita alegria lá junto à nossa festa. E em nome da associação, quero deixar aqui ao grupo da terceira idade que a Associação de Moradores da Vila Diva está à disposição em apoio à terceira idade. Estendo também aos vereadores que colaboraram, foi o nome que me passaram: Sérgio Mazo, Leonardo Kostiuzuk, desculpa o sobrenome aí, mas ao Leandro, Jair Boni, e se tem mais algum vereador que apoiou, a todos os vereadores, que a Câmara de Vereador apoia muitas festas aqui no nosso município. O apoio do prefeito Paulo Girardi, o Ari Andrade, a Sandra Romaniuk Nós, a Secretaria de Saúde de Conceição Burgo e a Rádio Talento na pessoa do Cleiton Burgatti, que sempre deu espaço para a divulgação. Muito obrigado, Cleiton. De pessoas assim para ajudar, para que nós podemos construir a sede onde é voltada a todos os moradores. Peço verbalmente ao prefeito que seja regularizada a situação no lote da família Iachó,
onde falta a regularização do muro. Não se trata de particular, mas foi obra do município, aonde foi desmanchado o muro dele para passou asfalto e melhoria do manilhamento para que ela tivesse mais vazão de água. Depois daquele melhoramento, não deu mais enchente na rua acima. Então eu acho que seria necessário ressarcir essa parte do muro, onde a família Shaw cedeu para que seja desmanchado o muro, para que seja feita essas obras. Comentário do nobre vereador Leonardo e Edson sobre máquinas, sobre trabalho. Se quem fez o comentário tem essas provas, mande à Câmara para que nós temos ciência disso. Foi um comentário na gestão passada, onde foi debatido várias vezes em cima disso. Então, se essas máquinas não têm conserto, que seja vendida. Eu tenho dó do operador que está trabalhando com essa máquina, onde levou muito tempo para chegar até o serviço. Eu tive esse conhecimento. E esse operador, ele merece uma máquina nova, onde ele foi palco de gente tirando o sarro dele, que ele demorou muito para chegar ao serviço. E eu, com muita segurança, eu faria que ele voltasse ao serviço dele, aonde ele estava executando com êxito. E é um profissional, é um operário muito bom. Novo vereador, sério a palavra? Eu gostaria que o senhor presidente fosse verificar, por que em 2011 foi comprada uma máquina por 276 mil, e a mesma máquina foi comprada em 2012 por 447 mil. Isso causa prejuízo para o município. E faz muita falta arrumar nossas estradas. Obrigado, vereador. No comentário de água no interior, semana passada, até esqueci de fazer um comentário, naquela liberação onde eu consegui a água para o Faxinal dos Palmas, onde eu acompanhei o pessoal da Sanepar, onde já está sendo feita a base para a colocação da caixa de água. Me preocupa muito aos moradores que não estão sendo beneficiados dessa vez, mas eu acredito que em pouco tempo vão ser beneficiados também. Queria fazer um comentário aqui. Eu ouvi uma reportagem que moram, não sei em quanto tempo, menores por alcoolismo. Aí eu fico vendo que a justiça pega no pé do pai e da mãe que ensina o seu filho a trabalhar. Se é serviço escravo, eu até concordo. Mas por que a justiça não vai pegar aquele menor que está bebendo, que está fumando, e que Rio Azul está complicado essa situação? É família sendo destruída. E o que eu queria deixar para a justiça é que não tem que ter medo de ir atrás de droga, atrás de alcoolismo. Se o pai é culpado, vai atrás do pai, que está deixando acontecer isso. Mas não do pai e da mãe que está ensinando o seu filho a ser gente para amanhã depois. Eu teve 4 denúncias. Mas essas pessoas que denunciaram vão aprender a fazer filho, vão aprender a educar os filhos. Porque a responsabilidade do meu é minha. E eu tento fazer da maior maneira possível. E eu nunca me incomodei com a família de ninguém. Então tem tanta coisa dentro de Rio Azul, gente, para a gente lutar para ser melhor, sem estar se importando com a vida do outro. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Pedro Yantas.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, plateia que nos assiste, os internautas, a visita da plateia, os nossos agradecimentos. Só fortalecendo a fala do novo vereador Sérgio, com referência às melhorias da pracinha da fábrica de brinquedos. Também muitos pais e muitas mães com suas crianças, e ontem, a parte da tarde, passando por ali, vi várias mães brincando com as crianças. E realmente é necessário a melhoria o mais rápido possível, porque está um pouco feia ali, né? Quer dizer, bastante feia. Com referência aos requerimentos que foram colocados, com o pedido da instalação de água comunitária na Barra da Cachoeira, é uma necessidade, e gostaria que o prefeito olhasse com carinho para a implantação dessa captação de água comunitária, porque está se construindo uma escola nova, de grande porte, e logo será inaugurada e não tem água para abastecimento da mesma. Inclusive, na visita da semana passada que eu tive lá na comunidade, conversando com os servidores, com as funcionárias, o abastecimento de água do posto é vindo de um reservatório próximo ao Rio Cachoeira. E quando chove, enche e vem água não viável para o consumo do posto de saúde. Então, olha-se com atenção, com carinho, e buscar recursos, de repente também, junto com os representantes da nossa região, e os deputados que nos assistem, para que essa obra seja concretizada. Também o requerimento pedindo, solicitando, não sou eu, e sim a comunidade no todo, a sociedade, os moradores, os produtores de fumo, o comércio, a indústria, várias solicitações, indicações pedidas por eles para aquisição de um novo veículo, ou seja, um caminhão-pipa para o combate de incêndios. Porque o nosso atual hoje, com certeza ele já fez a parte dele, já vem de vários anos, está um pouco ultrapassado, para não dizer bastante, e se der um incêndio, como já aconteceu nessa safra aí, 3 estufas incendiaram, até ele chegar no local já se foi. E com a aquisição do novo, ele agiliza mais a chegada do mesmo ao sinistro. E também não vai onerar o município, porque conversando com pessoas qualificadas na saúde, os socorristas, por exemplo, eles já disseram que eles têm o curso de bombeiro também. Então, numa ocorrência, num sinistro, eles podem fazer o atendimento. Também falar um pouco, porque teve obras também da atual administração, como, por exemplo, duplicação da ponte do Manuídos Elias, ampliação do posto de saúde na mesma localidade, a ponte de concreto sobre o Rio Cachoeira, em Barra da Cachoeira, perto do São Antônio Mancas, a ponte do nobre vereador lá, seguimento de Água Quente dos Rosas, Água Quente dos Meiras, também parabenizando os vereadores Sérgio, Leonardo, pela estrada lá, que as comunidades vossas, que são representantes diretos, vão ter uma estrada de acesso, de trafegabilidade boa. Parabéns a vocês. E termino dizendo, se nós não podemos fazer tudo, mas vamos tentar fazer o que podemos. Muito obrigado. Concedo a palavra à vereadora Jane Luiz Scali Solda.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, aos internautas também, meu boa noite. Eu quero só fazer um comentário sobre a indicação que fiz referente à Casa Lar, sobre a colocação do parque de brinquedos. Eu estive visitando lá esta casa essa semana e conversando com a mãe social e também com o menino que se encontra acolhido lá, aonde ele então se queixou, porque ele está lá e não tem atividade nenhuma para ele fazer. Aí eu perguntei para ele, mas cadê o computador, o videogame, a televisão, parque de brinquedo? Não tem nada, está tudo quebrado. Daí, conversando com a mãe social, perguntei, mas e o centro da juventude? Lá tem os computadores também, né? Que essas crianças podem ir lá participar dessa atividade. Está tudo quebrado. Aí fui até o centro da juventude e realmente conversando lá com a senhora Carla Valentina, que atende, que me recebeu muito bem, conversou muito comigo. Ela me mostrou os computadores, realmente tinha uns que já estavam arrumando e uns estavam quebrados. E que aquela semana não teve atividade nenhuma. Então o que eu peço é que essas crianças que estão lá na Casa Lar, com certeza, nenhuma pedra para ir ficar lá. Né? Essas crianças são encaminhadas através do Conselho Tutelar, da Promotoria Pública. E quero pedir que essas crianças sejam atendidas com mais carinho, assim como aquela casa. Porque eu conheço bem lá o trabalho e conversando, estando lá, a gente sempre sabe o que uma criança passa. E que não é fácil também para eles que estão trabalhando. A gente sabe que não é fácil. Só peço uma dedicação maior. É assim como a placa também, que eu já fiz uma indicação várias vezes para colocar lá, porque ninguém sabe onde é que fica a Casa Lar. E tanto lá também no Centro da Juventude, eu aproveitei para visitar ali a obra da creche. E conversando lá, eles falaram que talvez ali para o mês de julho, né, essa obra ela fica pronta. Tomara, porque essa obra ela já iniciou no mandato do meu ex-marido, do meu marido, ex-prefeito, desculpe, e já era para ter sido inaugurada em julho de 2012, né? E até agora está demorando. Mas esperamos que breve seja inaugurado. Quero também cumprimentar as mulheres. No dia 8 de março é Dia Internacional das Mulheres, que em nome das mulheres presentes aqui, parabenizar todas as mulheres venezuelanas. Quero também cumprimentar os vereadores, o Leandro e o Léo, sobre o projeto aí do Espaço Cidadão Antônio Petrec, bem escolhido o nome. O seu Antônio Petrec é uma pessoa que eu também conheci, tive a oportunidade de visitar ele muitas vezes, quando ele fazia os trabalhos ainda na Igreja Tabaqueira dos Meiros. Eu estive lá, visitando, com as crianças do projeto PIA na época, e outras igrejas por aí eu fui visitar, fui ver o trabalho dele, bem merecido. E quanto às estradas de Rio Azul, vamos esperar, né? É lamentável a gente ver tantas pessoas reclamando, se queixando, e ver o nosso município andando assim, né? Agora, queria achar uma desculpa dessa, como foi colocado aqui, eu acho meio até vergonhoso, né? Se a pessoa assumiu, ela tem que trabalhar. É o trabalho que se resolve. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Não acredito, não sei se é por causa de falta de peça ou será que é por falta de dinheiro para pagar o conserto das máquinas.
Falta de dinheiro, com certeza, e tem que saber, né? Saber administrar. Porque quem sabe administrar o município, né? eu vejo que a novela vai começar de novo. Mas não tem problema. Vamos debater que nem eu falei. Que nem eu falei já hoje. Vai faltar dinheiro, é para alguém pagar tanta indenização que vai correr durante a vida dele. Com certeza podem caminhar para esse caminho aí, né? Mas é assim, quem não sabe administrar né, o município é o município que padece, né? E o povo riosulense, com certeza. Boa noite, obrigada. Quero reforçar aqui alguns convites. Quinta-feira, às 9 horas da manhã, inauguração da unidade de saúde em Manumbi dos Ribeiros. Às 14 horas, em Porto Soares. Sábado e domingo, congresso do grupo Ágape, Igreja Assembleia de Deus. Quero também parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional, pelo Dia das Mulheres, em especial a nossa vereadora Jane, representante do grupo feminino aqui na Câmara. Em nome de todos os vereadores, agradeço aos que nos acompanharam via internet e aos que se fizeram presentes nessa sessão. Josué Amorim, Wilson Assis Estresse, Adilson de Souza, Luciano Melo, Lídio Karpinski, Eveline Solareves de Souza, Ari de Souza, Miriam Couto Gestal, Antônio Slabic, Írio Gluz, Ângela Boros Patrick. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores e senhoras vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada às 19 horas da terça-feira, dia 17 de março. Com as palavras, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.